Você está assistindo ao canal IBVJ. Não deixe de se inscrever se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade e curtir o nosso vídeo. Deus abençoe e um bom culto a todos. O meu Deus é maior que meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, tudo pode ser bem dentro de mim.
noite, irmãos, graça e paz. Vamos para os avisos da EBVJ. Essa é a conta por onde os irmãos podem estar contribuindo com as suas ofertas para a construção do novo templo. Essa é a conta corrente por onde os irmãos podem estar depositando ou transferindo seus dízimos e suas contribuições regulares. Para ofertar para a reforma da casa da Jo através de transferência ou depósito, use a mesma conta, mas acrescente 10 centavos para que o destino da oferta seja identificado. Por exemplo, R$30,10. A conta que vamos usar é a conta corrente, usada para dízimos e contribuições normais. Olá pessoal, tudo bem com vocês por aí? Rafael falando aqui. Quero falar um pouquinho para vocês desse curso de casais que vamos começar aqui em nossa igreja e aproveitando aí, na verdade não aproveitando, né, mas estamos aí numa pandemia e já indo para o 6º mês de um isolamento, um afastamento. Então, como nós estamos aí sem local para reuniões, nós também pensamos de fazer algo para que pudéssemos nos aproximar. Então, estarmos distantes socialmente não precisa necessariamente querer dizer que estaremos distantes, né, de uma conexão, de uma ligação mútua aí, até mesmo de uma unidade, por que não? Então, meus irmãos, nós vamos fazer aí, meus amigos e meus irmãos, né, nós vamos fazer esse curso de casais aqui, que vai ter uma duração de 2 meses, começando no dia 16 de setembro, vão ser todas as terças-feiras, das 20 às 21 horas, tá? 1 horinha só, pelo aplicativo Zoom. Nós estaremos fazendo isso de forma distante. Você pode fazer aí o curso, você e o seu cônjuge, no mesmo aparelho, em algumas aulas somente, que você vai precisar fazer no aparelho sozinho, porque nós vamos separar ali, homens de um lado, mulheres de outro. Então, em algumas aulas você vai ficar sem saber qual vai ser essa aula, você vai poder fazer essa aula separado, mas normalmente as aulas serão juntos com o seu cônjuge. Gente, talvez você está pensando aí, pô, Rafa, eu já estou há um tempão, já fiz até Homem ao Máximo, Mulher Única, tem a ver com esses cursos, né? O curso não é um curso da Universidade da Família, mas é um curso mais tranquilo, mais leve, mas com princípios muito importantes para nós, nesses dias de pandemia e sempre, tá? Para o casamento. Então vai ser muito importante que todos participem. Se você já fez muitos cursos, por exemplo, já tem muito tempo na carreira cristã, participa com a gente, porque nós teremos ali momentos para conversar, para bater papo, e a sua experiência vai ser muito importante para outros casais e para nós, lógico, tá? Então nós teremos sempre um dia ali para ver um conteúdo, para conversar sobre esse conteúdo, e uma outra aula, um outro dia, sempre para bater um papo, para fazer perguntas sobre aquilo que aprendemos, para resolver algumas tarefas. Vamos ter algumas tarefinhas aí durante a semana para trabalhar. Esse curso não vai ter um custo, tá? O material vai ser sempre projetado ali na tela para você do Zoom, e depois você vai receber aí um PDF com aquele material que a gente conversou durante a aula, tá bom? Então, participa com a gente, você vai precisar se inscrever, porque nós precisaremos saber quantas pessoas estarão conosco, mas essa inscrição não vai ter um custo, tá ok? Procure aí o WhatsApp da Jaci ou da Lene, está aqui na tela para você aparecendo, entre em contato com elas, reserve aí o seu lugar, convide um casal, de repente amigo, para participar, divulgue na sua célula, fale com os irmãos, e vamos estar juntos de 16 de setembro até 17 de novembro, desculpa, de 15 de setembro, a data na terça-feira, tá? 15 de setembro, o início. Então, esteja com a gente, participe, espero você lá, terça-feira às 20 horas do dia 15. Um abraço, gente, vamos estar unidos aí, se fortalecendo como família durante essa pandemia. Um abraço a todos. Boa noite a todos os que estão participando deste culto online da Igreja Batista de Vila Joque. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. O tema: Marcas de um verdadeiro avivamento. Hoje é a terceira mensagem, a última nesta série. Nas 2 mensagens anteriores, falamos a respeito
de algumas marcas ou características de um verdadeiro avivamento. E citamos o temor de Deus, o amor a Deus, a adoração e a comunhão íntima com Deus, a disposição para a oração e a busca à santificação. Hoje, terminando esta série de mensagens, estaremos falando sobre outras marcas de um verdadeiro avivamento. Eu quero começar com esta primeira aqui, primeira desta mensagem, mas é a sexta da série. O reconhecimento da grande importância da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma marca nos verdadeiros avivamentos. O reconhecimento da grande importância da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O Dr. Russell Shedd, no seu livro Avivamento e Renovação, diz o seguinte: a comunicação da palavra viva de Deus marca os avivamentos do passado. Eu vou repetir isso. A comunicação da palavra viva de Deus marca os avivamentos do passado. Ele ainda diz que essa centralidade da palavra de Deus, exposta e aplicada com o poder do Espírito Santo, tinha um toque divino comum aos avivamentos. Dr. Russell Shedd também lamenta em seu livro o fato de que em muitas igrejas, hoje em dia, a experiência emocional seja mais importante do que a exposição da palavra de Deus, ou seja, do que a pregação, o ensino da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos ensina que ela, a palavra de Deus, é um instrumento usado pelo Espírito Santo para a salvação eterna do ser humano. Em 1 Pedro 23, diz que o novo nascimento ou regeneração ocorre por meio da palavra de Deus. Quando uma pessoa se converte a Jesus, nós sabemos, ela nasce de novo, ela é regenerada pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus. O Senhor Jesus, nosso Salvador, orando pela nossa santificação, conforme está registrado ali no capítulo 17 do Evangelho de João, disse que a palavra de Deus é a verdade que nos santifica. Jesus disse isso. A palavra de Deus é a verdade que nos santifica. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Ela tem por finalidade revelar os propósitos de Deus, levar os pecadores à salvação, edificar os salvos, a igreja, e promover, principalmente isso, promover a glória de Deus. A palavra de Deus é como um fogo purificador. Ela é como um martelo, sabe, forte, que esmigalha a rocha. Ela é poderosa, ela é realmente poderosa. Ela alcança e toca o mais profundo do nosso ser. Ela age em nossas mentes e corações, removendo de nossas vidas pensamentos, sentimentos e atitudes pecaminosas. A palavra de Deus liberta a alma das algemas e correntes do pecado. Ela é que conduz ao arrependimento. E quando o coração, então, arrependido, confessa seus pecados, é a palavra de Deus que assegura o perdão de Deus a essa pessoa. A palavra de Deus refrigera a alma. Ela concede paz, consolação, ela revigora a alma e dá alegria, conforme diz o Salmo 19. A palavra de Deus é fonte de sabedoria, discernimento e bom senso para a nossa vida. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. Foi Jesus quem disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Sendo assim, gente, o cristão que não lê a Bíblia, que não se alimenta da palavra de Deus, ele se torna fraco espiritualmente. Ele se torna vulnerável aos ataques do diabo e às inclinações da carne, da natureza pecaminosa. Também se torna vulnerável às heresias, às falsas doutrinas, os erros doutrinários. Uma das marcas de um verdadeiro avivamento, então, é o amor pela palavra de Deus e a forte disposição em praticá-la em todas as áreas da vida. Eu pergunto, como está a sua relação com a palavra de Deus? Você tem se alimentado desta palavra? Você tem se fortalecido nessa palavra? Como está isso em sua vida? Ou você tem menosprezado o poder da palavra de Deus? Ou até desprezado? Outra marca de um verdadeiro avivamento é a presença manifesta de Deus nos cultos e reuniões da igreja. Como disse Jesus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Nós sabemos que a palavra de Deus diz, nos ensina, né? Sabemos que pela leitura da palavra, pelo estudo da palavra, que Deus é onipresente. Sabemos isso, que Ele está presente em todo lugar. Mas, num verdadeiro avivamento, a manifestação dessa presença é intensa. Assim como, veja bem, a percepção da presença de Deus. Uma coisa é Deus estar presente, outra coisa é essa presença ser percebida ou ser crida. Uma coisa é Deus estar presente, outra coisa é a manifestação dessa presença. Um exemplo dessa manifestação da presença de Deus e a percepção dessa presença é o reavivamento das Ilhas Hébridas, na Escócia, há 70 anos. Ali houve um grande avivamento nas Ilhas Hébridas e nesse avivamento, um dos relatos, né, que está no livro Fogo do Revivamento, de Wesley Dewey, editora Candeia, o Fogo do Reavivamento é o nome do livro. Então, num desses relatos diz o seguinte, que numa das noites, o reverendo Duncan Campbell pregou sobre a parábola das 10 virgens, logo no início do avivamento. E no final do culto, o pregador despediu a congregação. Era noite, né? E o salão de cultos, então, esvaziou-se. E antes do pregador sair, um presbítero abriu a porta do salão de cultos, veio lá de fora e chamou o pregador para que ele fosse até lá fora. Por quê? O povo estava, todo o povo, toda a congregação do lado de fora, ninguém tinha ido embora ainda para casa, estavam assim tão tocados pelo Espírito Santo que ninguém queria ir embora, né? Havia uma percepção, esse diz o relato, da presença de Deus muito forte. O pregador então chamou todos de volta ao salão de cultos e ali iniciaram um novo culto. E diz que a presença de Deus era tão profunda que resultou num forte quebrantamento. E diz aí no relato que pessoas não salvas, que não estavam na primeira reunião, elas começaram a vir, a serem atraídas pela presença de Deus. E ali mesmo naquele culto, começaram a gemer aflitas e arrependidas oravam pelo perdão de Deus e se convertiam. A presença manifesta de Deus, diz o relato desse avivamento nas Ilhas Hébridas, estava em toda a região. As pessoas tinham uma percepção reverente da presença de Deus, não só nos cultos, não só ali nos templos, não, mas nas casas, nos campos, nas estradas, em todo lugar. Diz alguns relatos que até mesmo em bares. É verdade. Diz que os bares ficavam vazios. Pessoas estavam ali bebendo de repente, sentiam algo no coração e abandonavam e iam para os cultos que estavam ocorrendo nas igrejas. Essa é a presença manifesta de Deus em toda uma região.
Uma das marcas de um verdadeiro avivamento é essa profunda percepção da presença de Deus, que leva ao arrependimento e, consequentemente, à conversão ou à consagração de vida ao Senhor. Que Deus possa estar nos visitando, queridos, um verdadeiro avivamento, para que a sua presença seja manifesta em nossa igreja, em nossa região, em todo o litoral, e queira Deus no Brasil. Que Deus avive, que Deus envie um avivamento. Esse é o meu desejo, espero que seja o seu. Esta é a minha oração, espero que seja a sua também. Uma outra marca de um verdadeiro avivamento é o amor e comunhão entre os irmãos. O amor fraternal e a comunhão entre os crentes era uma característica relevante naquele primeiro avivamento da igreja cristã no primeiro século, conforme está registrado no livro de Atos 2:42. Também boa parte da oração de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, é dedicada à comunhão entre os crentes, à unidade dos crentes. Ali o Senhor Jesus ora, né? Ele ora repetindo por 3 vezes, pelo menos, seu pedido, para que fôssemos para que fôssemos unidos, para que houvesse unidade, para que houvesse uma forte comunhão entre nós. A comunhão sincera, movida pelo amor que vem do Senhor, é um poderoso testemunho da igreja ao mundo perdido. Com certeza é. Jesus fala sobre isso em sua oração em João 17. Eu costumo dizer, meus irmãos, que a essência da igreja é relacionamento. Há muitas coisas importantes numa igreja que acontecem e fazem parte da vida de uma igreja, né? O templo que estamos construindo tem sua importância, sim. As programações variadas, né, às vezes que são feitas com boa motivação, né, tem sua importância. Mas a igreja, a equipe de louvor, né, às vezes algum outro grupo que realiza algum outro evento com o intuito de edificar a igreja, com o intuito de levar a mensagem do Evangelho aos perdidos, são coisas importantes. Mas a essência da igreja, a igreja pode até não ter programações, ela pode até não ter um templo. Né? Pode acontecer isso, em alguns lugares isso acontece, mas ela não pode deixar a sua essência. Sem a sua essência, não há igreja. E a essência da igreja é relacionamento. Relacionamento com Deus em primeiro lugar, a devoção a Deus, o amor a Deus, a comunhão com Deus. O relacionamento com os irmãos, comunhão fraternal. E o relacionamento com os não salvos, que é a missão da igreja, de alcançar pessoas para Cristo. E tudo isso, é claro, seja a devoção, seja a comunhão, seja a missão, tudo isso orientado pela palavra de Deus. Para mim, isso é a essência da igreja. Neste tempo de pandemia, devido ao distanciamento social, não tem sido possível para nós, né, nos reunirmos como antes, para vivenciar, né, a comunhão entre os irmãos de forma presencial, tão agradável, né? Mas, veja bem, os meios de comunicação à nossa disposição hoje em dia nos permite, sim, nos permite conversar com nossos irmãos, estarmos nos relacionando com eles, por esses meios, ainda que não presencialmente. E nos permite, então, estarmos vivendo uma certa dinâmica da comunhão, encorajando uns aos outros, orando uns pelos outros, ensinando uns aos outros, ajudando uns aos outros à medida do possível, aconselhando uns aos outros, conforme a palavra de Deus nos diz que devemos fazer como igreja. Uma questão de obediência. Nós podemos e devemos, é nosso dever, viver a dinâmica da comunhão, mesmo de
maneira, de forma limitada agora, nesses dias. E a minha palavra, a minha pergunta é, você tem feito isso? Você tem se envolvido com a sua igreja nessa dinâmica da comunhão? Olha, se não fizermos isso, não estamos agindo como igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus colocou a mim e a você em sua igreja como membros do corpo de Cristo para que realizássemos nossa função. Tá? Ele nos deu dons, nos deu talentos, a mim e a você, para que nós estivéssemos abençoando os irmãos, para que nós estivéssemos servindo os irmãos, para que nós estivéssemos edificando a igreja. Eu quero ler aqui alguns versículos nesse momento, tá bom? Eu vou aqui ler a palavra de Deus e vou começar aqui em 1 Coríntios, capítulo 12. É muito conhecido. E o texto diz o seguinte: pois em um só corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, tá? Em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Ou seja, nós fomos inseridos, tá? Na igreja do Senhor. É isso que diz aqui. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Depois ele vai falando então dos dons que o Espírito Santo concede a cada crente, a todos os crentes, a todos os salvos. E ele fala o seguinte no versículo 25, que todos os membros, olha só, tenham igual cuidado uns pelos outros. Irmãos, é Deus falando. É Deus nos dizendo que devemos fazer como igreja, que eu devo fazer o que você deve fazer. Devemos estar cuidando uns dos outros, tá? Edificando uns aos outros. Então, repito, Deus deu a você dons para que você esteja realizando a sua função no corpo de Cristo, sendo uma bênção para a sua igreja, ali cumprindo o seu papel na edificação da igreja. Outro texto que eu quero ler aqui, Efésios 4:16, que diz o seguinte, vou ler o 15, antes, seguindo a verdade em amor, palavra de Deus, né? Seguindo a verdade em amor, cresçamos, é para crescer, gente, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, nós como igreja, então devemos crescer em tudo, em Cristo. Aí diz assim, dele, de Cristo, todo o corpo, ou a igreja, ajustado e unido, olha só, pelo auxílio de todas as juntas, falando de nós aqui, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida, agora preste atenção nisso, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então a igreja do Senhor cresce, ela se edifica na medida que eu e você estejamos realizando a nossa função. Pergunto, você está realizando a sua função no corpo de Cristo, na igreja de Cristo? É uma questão de obediência à palavra de Deus. Agora, como, irmãos, nós vamos viver essa comunhão? Como vamos realizar a nossa função se não nos relacionamos com os irmãos? Se não estamos envolvidos na igreja, nos relacionando com os irmãos, vivendo a dinâmica da comunhão? Como vamos fazer isso? Você precisa estar envolvido nessa dinâmica da comunhão. Tá? Isso só é possível agora, nesse momento, usando os recursos que temos. Não dá para ser feito presencial, certo? Mas então usemos esses recursos e vamos viver essa... nós não podemos ficar alheios, tá, a esse propósito do Senhor para a igreja. Quando eu falo que a essência da igreja é relacionamento com Deus, comunhão com os irmãos e a missão, né? Nos comunicarmos com as pessoas, realizando a missão de fazer discípulos, pregar o Evangelho. Veja bem, o Senhor Jesus,
Quando a gente lê os evangelhos, quando a gente lê o Novo Testamento, a palavra de Deus, a gente percebe isso, pelo menos eu percebo isso muito fácil, né? A ênfase que o Senhor Jesus Cristo dava a esse relacionamento com o Pai, ao amor a Deus. Tanto é que ele diz que é o principal mandamento, amar a Deus com todo o nosso ser. A ênfase que ele dava também à unidade, ao amor fraternal, ao relacionamento dos discípulos, dos irmãos em Cristo, como uma família de Deus. É outra coisa também que se destaca no seu ensino. E ainda a missão de semear a palavra de Deus. Sobre comunhão, eu quero ler algo aqui que repetidas vezes o Senhor tem dito, é o mandamento do Senhor Jesus. Ele diz aqui em João 15, olha, versículo 12, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Olha que ele diz, é mandamento, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Comunhão, amor fraternal. E ele diz mais, esse texto ainda à frente diz assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. E aqui ele diz, meu mandamento é este, amem-se uns aos outros. Há um outro texto aqui, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, ele repete, amem-se uns aos outros. Eu entendo que esse fruto que permanece, esse fruto do ramo tem a ver, sim, com ganhar vidas para Cristo, tem, mas tem a ver, e como tem, também com amor fraternal, com obediência aos mandamentos do Senhor, com o fruto do Espírito, de acordo com Gálatas 5:22, começando pelo amor. Este é o meu mandamento, disse Jesus, amem-se uns aos outros. Então não sei como é que nós podemos, irmãos, simplesmente deixar para lá, né? Não se envolver de forma alguma com a comunhão, com a dinâmica da comunhão numa igreja. Estamos sendo desobedientes se assim fizermos. O apóstolo João fala sobre esse amor. Ele diz que o seguinte, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, 1 João 3:18, mas em ação e em verdade. Esse amor é prático, né? Não é um amor só sentimento, só pensamento, também é, mas é um amor que envolve atitudes, que envolve ações. Mais uma vez, eu digo isso, vamos nos envolver o máximo possível, pedindo a graça de Deus em nossa vida, pedindo que o Senhor derrame desse amor do céu em nosso coração. Vamos nos envolver com a dinâmica da comunhão entre os irmãos. Uma outra marca de um verdadeiro avivamento, né? Sendo que a comunhão, voltando aqui, eu entendo que a comunhão é uma marca também muito importante no avivamento. Não há como pensar no avivamento, né, sem esse derramar do amor do Senhor em nossos corações, tanto por Deus quanto pelos irmãos. Uma outra marca, então, é o interesse em levar pessoas a Cristo. Veja bem, o interesse do cristão, do crente, em levar pessoas a Cristo. Porque é a nossa missão. Jesus disse isso. Nós deveremos ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele falou aos seus discípulos, chamou-os, convocou-os para que eles fossem pescadores, não de peixes, lembra? Mas de gente. E é isso que devemos ser também, pescadores de gente. Em Atos 1:8, o Senhor Jesus diz, vocês receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. E aí diz em todo lugar, na verdade, em todo o mundo. Começa ali em Jerusalém e vai por todas as nações. Vocês receberão o poder do Espírito Santo, serão cheios do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Esse interesse em levar pessoas a Cristo é uma marca forte em todos os avivamentos da história da igreja. O crente cheio do Espírito, ele tem isso em seu coração. Ele tem esse desejo que outros conheçam também Jesus Cristo, seu Salvador. Agora,
a Bíblia faz essa pergunta, né? Como eles serão salvos se não ouvirem? E como eles vão ouvir se ninguém lhes falar do Evangelho? Então aí está a nossa missão, a minha e a sua. Romanos 10,15 diz assim: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Isso nos faz entender como agrada a Deus, como é agradável a Deus quando o cristão semeia a mensagem da salvação. Uma igreja que não cumpre a sua missão de evangelizar, ali onde ela está presente, ali no seu contexto físico e também nos campos missionários, ela é uma igreja desobediente ao Senhor. Irmãos, o que nós, como indivíduos, vamos apresentar ao Senhor naquele dia como frutos, né? Em termos de vidas salvas, vidas convertidas? O que você vai apresentar? O que eu vou apresentar? O que nós, como igreja, o que a nossa igreja naquele dia diante do Senhor vai apresentar como fruto, né, desse trabalho que deve ser feito, da missão? Há um texto muito interessante que Paulo diz, usando ali sobre ofertas, mas eu creio que o princípio pode ser aplicado em outras áreas. Ele diz: quem semeia pouco, colhe pouco. É um princípio que também se aplica lá, lógico, na missão da igreja. Uma igreja que não semeia, não vai colher. Uma igreja que semeia pouco, vai colher pouco. Uma igreja que semeia muito, vai colher muito. Semear aqui, irmãos, tem a ver com o contexto em que nós vivemos, a área em que a igreja está ali, que ela habita, mas também com os confins da terra, num verdadeiro avivamento. Essa chama, né, do ardor pela evangelização, pela obra missionária, é reacendida com muita força. Que Deus envie um verdadeiro avivamento sobre nós. Uma outra marca de um verdadeiro avivamento são as muitas conversões. Muitas conversões. Quando o apóstolo Pedro pregou no dia de Pentecostes, ali diz que cerca de 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. E olha, não demorou muito não. Pedro pregou novamente, depois que houve a cura, né, miraculosa daquele aleijado na porta do templo. Lembram disso? Que estava pedindo esmolas. E aí, usado pelo poder de Deus, usado por Deus, né, no poder do Espírito Santo, Pedro e João, então, foram agentes de uma cura na vida daquele homem. Lembram disso? Aí a multidão veio, se aglomerou. Pedro aproveitou e começou a pregar o evangelho da salvação. E diz que naquela ocasião, quase 5.000 homens, só contando os homens aqui, hein, foram salvos ou se converteram, diz ali, creram na mensagem do evangelho. Em todos, sem exceção, em todos os avivamentos da história da igreja, há sempre uma grande colheita de vidas para Cristo, de pessoas salvas pelo poder do Evangelho. Quando o Senhor envia um poderoso avivamento, e quando Ele enviar, né, estamos orando por isso, eu creio, quando o Senhor enviar um poderoso avivamento em nossa região, em nosso bairro, em nossa cidade, em nossa região, podemos estar certos de uma coisa, que centenas de famílias se converterão a Jesus Cristo. Milhares de pessoas serão salvas pela obra poderosa do Espírito Santo. Eu quero aqui colocar um relato, né? Diz um relato do avivamento na ilha Timor, né? De que numa cidade, houve um avivamento ali nos anos 60, e diz que só numa cidade, 9.000 pessoas se converteram em apenas 2 semanas de pregação. Isso aconteceu nos anos 60, na ilha Timor, na Indonésia. Então, meus irmãos, esse é um grande e maravilhoso sinal de um avivamento. Vidas salvas. É o maior milagre no avivamento. É a salvação, é o novo nascimento, é a conversão de um pecador perdido. Então vimos aqui que essas marcas de um verdadeiro avivamento, o temor de Deus, o amor ao Senhor, a adoração, a comunhão com Deus, né? A oração, né? A disposição para orar,
a busca pela santificação, a igreja caminhando ali, buscando a santificação e caminhando em santidade, a palavra de Deus sendo lida, sendo amada, sendo valorizada, a presença manifesta de Deus nas reuniões, em todo lugar, muitas vezes, e a comunhão com os irmãos também, o amor fraternal, evangelização e missões, e muitas conversões são marcas de um verdadeiro avivamento. Isso acontece em todos os avivamentos. Agora, há uma outra coisa que pode acontecer também, terminando aqui, que pode acontecer um avivamento. Na história da igreja você vê que às vezes acontece assim, vamos dizer, em muitas ocasiões acontecem esses milagres e sinais e milagres de acordo com a soberana mão de Deus. Por isso que eu coloquei de acordo com a soberana mão de Deus. Por quê? Porque alguns avivamentos, essa é uma característica muito forte. Quando você lê os avivamentos na história da igreja, houve alguns avivamentos que não houve assim muitos milagres, muitas curas, mas em outras ocasiões houve. Segundo o livro Renovação e Avivamento, do Dr. Russell Shedd, ele cita ali que o Dr. Kurt Koch viajou para o Timor, para a ilha de Timor, para procurar testemunhar, veja bem, para procurar testemunhas. Fez essa viagem para isso, procurar testemunhas e então relatar em seu livro, né, que é o livro O Reavivamento da Indonésia, tem em inglês esse livro, e ele queria relatar e testemunhar sobre curas e os milagres do avivamento também. E ele fez isso, esse avivamento que aconteceu, como eu já disse, nos anos 60, naquele local. E segundo o relato, no livro desse homem, muitas pessoas foram curadas pela oração e imposição de mãos. Conta até no livro de um garoto de 9 anos que foi ressuscitado, estava morto, morreu e foi ressuscitado. Isso também conta ali de uma senhora muito simples, analfabeta, que Deus usou, ela era uma evangelista, e Deus usou essa mulher para curar algumas pessoas cegas, e não foi uma nem duas, mas foram 10 pessoas cegas. Então ela visitava lugares, havia ali um cego, ela orava, punha as mãos e era curada. No avivamento também de Shantung, na China, tá? Nos anos 30, isso está relatado no livro Fogo do Reavivamento. Esse avivamento começou numa missão batista, tá? E ali diz o relato que houve muitas curas e milagres naquele avivamento, embora a ênfase do avivamento fosse a salvação eterna em Cristo, fosse o novo nascimento. Uma missionária que foi muito usada nesse avivamento era a missionária luterana, da Noruega. Ela pregava, a ênfase dela era o novo nascimento, a conversão, e também a consagração ao Senhor, o enchimento do Espírito. Não era cura, mas Deus, na sua soberania, decidiu e realizou muitas curas e milagres naquele avivamento em Shantung. Nem sempre, irmãos, curas e milagres, repito, foram características marcantes nos avivamentos da história. Mas não se pode descartar a possibilidade de Deus, na sua soberania, decidir realizá-los, e em grande número, tá? Como tem feito em algumas ocasiões. A nossa oração é que Deus envie do céu um poderoso avivamento sobre nossa região, sobre nosso bairro, nossa cidade, nosso litoral. E eu quero aqui terminar lendo alguns versículos da Bíblia para encorajá-lo a orar por avivamento. Salmo 80, versículo 18, diz assim: vivifica-nos e invocaremos o teu nome. E o versículo 19: restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto. Livro de Isaías, também quero ler aqui, capítulo 44, Isaías, versículo 33. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Vou continuar.
Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Isaías 62. Também quero ler esse texto, muito conhecido nos relatos de história dos avivamentos. Diz assim, versículos 6 e 7, falando sobre a oração por avivamento. Intercessão, coloquei sentinelas em meus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Isaías 64, 1. Eu gosto muito do começo desse versículo aqui. Ah, se rompesse os céus e descesse. Que lindo isso. Ah, Senhor, se o Senhor abrisse os céus sobre nosso bairro, sobre nossa região e nos visitasse na tua glória manifesta. Que esse seja o desejo do nosso coração. Que esse seja o desejo do seu coração. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe nossas vidas e que Ele envie do céu um poderoso avivamento. Vamos orar agora. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós temos entendido que somos como uma terra sedenta. Temos necessidade, precisamos muito de um avivamento, de uma visitação do Senhor, de um derramar do poder do Espírito Santo sobre nossas vidas, sim, de um derramar da tua graça, de uma visitação poderosa do Senhor, não só sobre a igreja, nossa igreja, mas sobre toda esta cidade, toda esta região. Pai, nós vemos a frieza, Senhor. Vemos as coisas de Deus sendo colocadas em segundo, terceiro plano por muitos cristãos. Vemos, Pai, às vezes, pessoas, Senhor, até frequentando igrejas, mas em busca, como disse Jesus, do pão que perece, em busca só de bênçãos materiais, de cura, de coisas materiais, de provisão financeira. Deus, mas não buscando, Pai, a salvação em Cristo. Não, Senhor, buscando o perdão dos pecados, não buscando a mudança, a transformação, Pai, da alma, do caráter, a santificação. Deus, por favor, Senhor, por favor, em nome de Jesus, muda isso, Pai. Derrama o teu poder, visita-nos, Senhor. Nós temos visto, Senhor, mundanismo, carnalidade, a falta do temor de Deus, o descaso, Senhor, para com a oração, para com a palavra de Deus, a leitura da palavra. Ó Deus querido, os entretenimentos muitas vezes, o lazer muitas vezes e outras coisas, Pai, têm sido muito mais desejadas, muito mais valorizadas do que o Senhor. Precisamos de um avivamento, Pai, que mude tudo isso, Senhor. Precisamos de um avivamento, Pai, que nos encha, Pai, do teu amor. Precisamos de um avivamento, Senhor, que produza, Senhor, um amor fraternal, Pai, fervoroso, Senhor, como diz tua palavra, sincero e fervoroso. Precisamos de um avivamento, Senhor, onde o fruto do Espírito, Senhor, seja abundante na vida da igreja. Um avivamento, Pai, onde os crentes, nós os crentes estejamos caminhando em santidade, buscando a santificação, Pai, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz a tua palavra. Deus querido, precisamos de um avivamento, Pai, onde a igreja cumpra a sua missão com amor, Pai, poder, Senhor,
de levar pessoas a Cristo, de levar o Evangelho, Senhor, aos perdidos. Onde a igreja, Senhor, ame, Senhor, missões, Senhor, e se envolva com a obra missionária no mundo, Pai. Precisamos de um avivamento, Senhor. Necessitamos, Senhor, encarecidamente de um avivamento, Pai. De um poderoso avivamento, para que centenas, milhares de pessoas nesta região sejam salvas, Senhor. Se convertam a Jesus Cristo. Por favor, Deus, envia avivamento. Aviva a nossa alma, Senhor. Aviva a tua igreja, aviva a nossa família, aviva a nossa casa, aviva a nossa região, aviva o Brasil. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém.